Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a leitura e a pregação da Palavra de Deus. Amém? Eu sou o evangelista Milvio, pregador da Palavra. O propósito do nosso programa, meu irmão, é a leitura e a pregação da Palavra. Não pregamos placa de igreja, não pregamos CNPJ, não pedimos dinheiro, não aceitamos dinheiro. Amém? Nós fazemos a obra, aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que fazemos. Pregamos a palavra de Deus. Amém? Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. O nome do programa aí para você achar ele no YouTube é Rádio Palavra Viva /Milvio, que sou eu, onde eu lanço as pregações que eu gravo e ponho lá. Somente palavra de Deus, só a Bíblia, irmãos. Somente a Bíblia sagrada. Não tem placa de igreja, não tem outra coisa que não seja a palavra de Deus, que é o mais importante para nós. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, e nós cumprimos essa missão que nos foi dada. Amém? Então, em João capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: Senhor Deus, primeiro fala conosco, meu Pai. Eis aqui a tua palavra que será lida e pregada. Somos teus servos. Fala conosco, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Então, essa leitura aqui, irmãos, em João capítulo 21, versículo 1, está continuando após a ressurreição do Senhor Jesus, depois dele ter aparecido a Maria Madalena, aparecido aos discípulos, ter falado com Tomé: põe a sua mão aqui para você crer, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. E quem não viu e creu somos nós que somos seguidores do Senhor Jesus hoje. Amém? Então somos bem-aventurados, porque a palavra de Deus nos alcançou aqui nos confins da terra, e nós somos salvos. Amém. Então diz aqui, no capítulo 21, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Então o Senhor Jesus novamente se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. Todos estavam ali, junto ao mar de Tiberíades. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Olha o que Pedro fez. Voltou a pescar, ele tinha um barco ainda. Quando ele foi seguir o Senhor Jesus, ele deixou o barquinho dele lá. E disse-lhes o Senhor Jesus, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então Pedro foi pescar, junto com ele os discípulos: nós vamos com você. Foram pescar e à noite nada pegaram. E Pedro no barco que ele tinha deixado lá. Ele foi seguir o Senhor Jesus, seguiu o Senhor Jesus por 3 anos, deixou o barco lá, ancorado. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Então, quando eles estavam voltando para a praia, chegando na praia, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era ele. Eles estavam desembarcando o barco ali, começando a descer, e disse-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Eles olharam para ele e responderam: não. Mas Jesus disse-lhes: lançai a rede para o lado direito do barco, e aí achareis. Glória a Deus, aleluia. E aí achareis. Lançaram-na, pois, do jeito que o Senhor Jesus havia mandado, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Oh Deus, faz isso comigo um dia, para honra e glória do teu santo nome. Quando eu estiver batendo tarrafa, fala comigo aonde que é para jogar. Amém? Eu pesco em poço, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus me mostre. Eu já fui em muito lugar pescar e voltei sem um peixe. Glória a Deus, aleluia. Mas que o Senhor cumpra essa palavra também comigo, Deus. Dá essa alegria. Imaginou, irmãos? Joga a rede à sua direita ali. Você vai lá pescar, você não pegou nada. E Deus fala com você assim: joga a rede à direita, arme a rede à direita. Joga a sua tarrafa à direita ou à esquerda. Arme o seu anzol aqui ou ali. Lance o molinete à direita ou à esquerda. Olha que bênção, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém? Olha só. Tanto peixe que era que ela estava quase se rompendo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu na hora, mas assim, depois, porque ele deveria ter reconhecido na primeira vista, mas não reconheceu. Mas reconheceu porque o Senhor Jesus também queria dar ordem para eles, para que eles reconhecessem.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então eles vieram trazendo a rede cheia de peixe, e Pedro, porque estava nu, lançou-se ao mar. Ele aprendeu a lição: nunca pode ficar nu, irmãos, a não ser dentro do banheiro para tomar banho, tá bom? Nós somos servos de Deus, devemos evitar ficar nu fora do banho. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Então, quando eles chegaram, eles viram ali brasas, um peixe posto e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede de grandes peixes. Imagina o que é isso, irmãos. Grandes peixes do mar. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O Senhor Jesus havia aparecido para eles, novamente. Glória a Deus, aleluia. Estavam pescando em vez de estar fazendo a obra. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha derramado sobre eles o Espírito Santo, soprado o Espírito Santo sobre eles, e eles voltaram a pescar. Olha só o que estavam fazendo. E o barco de Pedro estava lá. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E olha só, terceira vez. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Pedro, Simão, filho de Jonas. Pedro parou e olhou para ele: Senhor, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Ele quis dizer aqui o que? Pedro, por que você voltou para esse barco e foi pescar? Eu não te mandei ganhar almas para mim? Eliseu, quando foi chamado por Elias, matou os bois e queimou a tralha. Ele parou de ter para onde voltar. Ele foi seguir o chamado de Deus. Já Pedro deixou o barquinho dele guardado. Falou: se não der certo aqui seguindo a Jesus, eu tenho meu barco. Quando ele viu que Jesus morreu, embora Jesus ressuscitou e apresentou para ele, ele voltou a pescar, irmãos. Aí o Senhor Jesus teve que apresentar a terceira vez para eles acordar o que eles tinham que fazer. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que esses? Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Aí ele ficou assim. Aí Jesus olhou para ele e falou de novo a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes que eu amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que você voltou a pescar, Pedro? O que você está fazendo parado aqui, na beirada do mar, que não está fazendo a obra que eu te mandei fazer, Pedro? E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez. Ele entristeceu, a ficha dele caiu aquela hora. Ele falou: não, eu estou vacilando. E disse: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vai ganhar alma, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Olha, Pedro foi um pastor, um presbítero, um ganhador de almas. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus não disse: apacenta as ovelhas que eu te der. Ele não disse isso com Pedro. Então, pastores de igreja evangélica hoje, não importa sua denominação, se você falar minhas ovelhas, você está errado. As ovelhas são do Senhor Jesus. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E você também é uma ovelha do Senhor Jesus, pastor. Pastora, que está errado o título pastora para uma mulher. Uma mulher pode ser missionária? Pode. Pode ganhar alma do Senhor Jesus? Pode. Pode dirigir igreja? Pode. Pode montar ministério? Pode. Mas não pode ter título de pastora. Ela é missionária, fazendo missões. E ela não pode dizer: são minhas as ovelhas. Não são. São do Senhor Jesus. Você está apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. Você está na função pastoral. Mas não é pastora. Não existe esse título na Bíblia para mulheres. Amém? E algumas mulheres se envaidecem com esse título.
Que Deus tenha misericórdia. Eu não creio que ninguém vai perder a salvação por causa disso. Não creio. Mas está errado. Porque não está amparado legalmente pela Bíblia. O que a Bíblia te dá legalidade de fazer e de dizer, você faça e você diga. Se não está na Bíblia, cuidado. Você pode estar ferindo um mandamento que talvez possa te levar para o inferno pela vaidade e a glória do nome, pastora. Viu? Cuidado, que esse nome ensoberbece, esse nome engrandece, exaltece aquele que o recebe. Homens ficam exaltados, de exaltação, de achar que tem alguma glória, que são muito bons com esse nome. Então, mulheres, cuidado com esse nome. Se eu fosse, você abandonava esse nome. Mandava o povo te chamar de missionária. Tá certo? Missionária é um nome muito, muito maior. Ou evangelista, tá bom? Porque você tem um chamado. Você não vê nenhuma mulher querer ser presbítera. Nenhuma. Nenhuma quer ser presbítera. Mas todas querem o título de pastora. Diaconisa tem. Evangelista também nunca vi, mas pastora tá assim. É o título máximo. Toma cuidado. O Senhor Jesus está voltando. Toma cuidado. A sua vaidade pode tirar a sua salvação. A tua vaidade talvez não tire a sua salvação de algumas podem tirar, mas a sua vaidade atrapalha a obra de Deus. Porque quando você tem glória no nome que você é chamada, você atrapalha a obra de Deus. Porque a glória é dele, não é sua. Receba essa palavra com humildade, minha irmã. E dobra o seu joelho e fala, Senhor, como não tem na Bíblia uma pastora de Mateus até Apocalipse, eu vou pedir a todos que me chamem de missionária ou evangelista, aquele que evangeliza. Amém? E disse isto, e na verdade vos digo, Pedro, que quando você era moço, eles te cingias a ti mesmo, você te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Por isso que você veio pescar. Quando você era moço, você fazia isso. Mas agora, e da agora para frente, quando você já for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, a partir de hoje, você não volta mais para pescar. Você vai fazer o que você não quer. Mata o velho homem e vem fazer o que eu te mandei fazer. E, além disso, você vai em outros lugares que não queiras. E dito isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Ou seja, que no final desse tempo, eles pegariam ele e levariam ele aonde ele também não queria. E dito isso, diz, segue-me, Pedro. Para de recuar, Pedro. Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Então, o Senhor Jesus viu que aquele discípulo, que era João, esse que escreve esse livro, encostou no ombro de Jesus, quando o Senhor Jesus estava ali na ceia. E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Ô Pedro, rapaz, ciumento. E deste, Senhor, o que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas... Jesus não disse para ele que ele não ia morrer. Mas Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ou seja, deu uma rachada em Pedro, para o Pedro parar de entrar na conversa, que não é da conta dele. E serve para você, meu irmão. Você que fica olhando para a vida dos outros, e fica julgando os outros, e fica falando com o pastor acha que fulano de tal, Ó, Pedro, Jesus rachou Pedro porque ficou falando do irmão. Para de olhar para a vida dos outros, não é de sua conta não, meu irmão. Não é não, se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só e chama ele no canto. Se ele não pecar, meu irmão, cuida da sua vida, que já está difícil cuidar da própria vida, de pagar as próprias contas, de ter o que comer, um carro para andar, uma casa para morar, já está difícil, agora você vai ficar cuidando da vida dos outros. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vai buscar alma para o Senhor Jesus, vamos cuidar do ímpio lá fora, vamos levar a palavra de Deus para ele, para que ele se arrependa e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Recebe essa palavra. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E você que conversa da vida dos outros, Jesus disse que te importa a ti a vida dele. Toma, para você aprender e crescer na fé. Deixa de ser menino. Para de olhar para a vida dos outros. Este é o discípulo que testifica dessas coisas. João, ele fala, este é o discípulo que testifica dessas coisas. E as escreveu, eu que escrevi esse livro de João.
E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Glória a Deus, e é mesmo, irmão. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus fez coisas demais. E se cada uma das quais fosse escrita, cujo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E é verdade, irmão. Tudo que o Senhor Jesus fez não caberia em livros escritos nessa terra. Provavelmente ele estava falando de livros que se escreviam em pedras naquela época. Mas vamos falar que fosse desse aqui. Um livro que cabe conversa demais. Ainda não caberia nessa terra. Tudo que o Senhor Jesus fez. Porque nós temos noção do que ficou escrito. Mas do que não ficou, então, só Ele é que sabe. E não foi revelado a nós, então o que foi revelado é para que cresçamos, e nós cremos no Senhor Jesus. Eu quero te fazer um convite agora, você que ouviu essa pregação, creia no Senhor Jesus. Confessa o Senhor Jesus com a tua boca como Senhor e Salvador da tua vida. Arrependa-te dos teus pecados e entrega a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde. Amém? Que você possa fazer isso agora. Eu vou te ensinar como é que você faz. Para tudo que você estiver fazendo. E venha aqui agora, frente a essa tela, e repete comigo. Repete agora. Eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna no Senhor Jesus. Amém? Repete comigo aí. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E, Senhor, que o teu anjo acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e entreguei a minha vida a Ele. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Parabéns por essa atitude que você tomou de confessar o Senhor Jesus com a tua boca. O Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E foi isso que você acabou de fazer. Você tem agora o Senhor Jesus para confessar que você é dele junto ao Pai, no dia do julgamento, para que você tenha direito à vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Agora seja um seguidor junto comigo da palavra do Senhor Jesus. Aí na Rádio Palavra Viva, /Milvio, que é o meu nome, no YouTube, tem várias pregações. Ouça essas pregações para que você conheça o Senhor Jesus, conheça Deus, porque as pregações são só Bíblia. Eu não falo de placa de igreja, eu não falo de CNPJ, eu não peço dízimo, eu não peço oferta. Eu prego a palavra de Deus como o Senhor Jesus determinou, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Segue aí, Deus vai te levar e vai te conduzir até o batismo, até a placa de igreja, uma igreja perto da tua igreja aí, ó, da tua casa, onde você vai congregar, tá bom? Que Deus, se Deus também não te mandar congregar, me segue aí, vamos ganhar na alma do Senhor Jesus, depois entra em contato comigo e eu te batizo aí também em nome de Jesus. Amém? Somos ganhadores de alma do Senhor Jesus e a nossa missão é essa. Que Deus te abençoe. Senhor Deus abençoe a todos que ouviram essa pregação. Guarda, livra de todo mal, cobre com o sangue do Senhor Jesus teu Filho, sara, cura, liberta, transforma e abençoa em nome de Jesus. Meu irmão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus, esteja sobre todos, sobre todos nós, desde agora para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.